Olá, meu nome é Camila e neste vídeo irei apresentar DCE-Vis, uma ferramenta para visualização de código morto na evolução de sistemas de software desenvolvidos em Java. Mais especificamente, o objetivo dessa ferramenta é analisar de forma estática diferentes versões de sistemas de software Java para identificar métodos inacessíveis e que nunca serão executados, podendo ser considerados código morto. Para facilitar a compreensão da evolução do código morto, DCE-Vis apresenta seus resultados utilizando técnicas de visualização de software. Essa ferramenta foi desenvolvida por mim, com colaboração do professor Paulo Afonso e do professor Heitor Costa. Com o plugin devidamente instalado no Eclipse, será disponibilizado um menu e um botão na barra de ferramentas que permitem iniciar a execução do plugin. As versões a serem analisadas devem estar importadas no workspace do Eclipse e assim elas serão listadas na tela inicial do plugin. É importante que essas versões sejam selecionadas da mais antiga para a mais recente, para que a perspectiva de evolução seja gerada de forma correta. Com as versões selecionadas, basta clicar no botão para iniciar a execução do plugin. O status dessa detecção pode ser visualizado no canto inferior direito da IDE. Após a detecção do código morto, são geradas duas views do Eclipse. Em uma delas, são apresentados os resultados sobre o ponto de vista quantitativo. Na outra, são apresentados os resultados sobre o ponto de vista qualitativo. Na visualização quantitativa, o objetivo é apresentar a quantidade de código morto que foi identificada em cada uma das versões analisadas. Dessa forma, o eixo Y corresponde à quantidade de código morto e o eixo X corresponde às versões que foram analisadas. Como pode ser observado, houve um pequeno aumento da quantidade de código morto que foi identificada entre as duas versões do software exemplo. Na visualização qualitativa, o objetivo é apresentar a evolução do código morto que foi identificado. Essa visualização, ela possui o formato de uma matriz, onde as linhas correspondem às versões que foram analisadas e as colunas correspondem aos pacotes pertencentes a essas versões. A altura das linhas é fixa. No entanto, a largura das colunas depende da quantidade de código morto que foi identificado em cada um dos pacotes. As cores das bordas são utilizadas para diferenciar os componentes do software que estão sendo representados. As bordas pretas com espessura grossa representam as versões que foram analisadas. As bordas vermelhas representam os pacotes. As bordas amarelas representam as classes. E as bordas pretas com espessura fina representam os métodos mortos. O preenchimento é utilizado para representar características dos métodos mortos. A cor verde significa que o método morto ele não existia na versão anterior. Essa coloração é a única possível para todos os métodos da primeira versão que foi analisada. A cor laranja significa que o método ele existia na versão anterior, ou seja, ele foi propagado de uma versão para outra. A cor cinza significa que o método ele era morto na versão anterior, porém ele voltou a ser utilizado nessa versão, deixando de ser morto. A cor cinza com o símbolo X significa que o método ele era morto na versão anterior, porém nessa versão ele foi excluído do software. O ponto de exclamação significa que esse método é morto por ser invocado apenas por métodos mortos. Ao contrário dos métodos representados sem o ponto de exclamação, esses métodos eles possuem chamadores, porém seus chamadores são todos mortos. Classes e pacotes com o símbolo X são representados quando possuíam código morto em alguma das versões anteriores, no entanto, eles foram excluídos na versão em questão. Para facilitar a compreensão da evolução, os mesmos pacotes, classes e métodos pertencentes a versões diferentes foram colocados na mesma posição vertical. Alguns recursos de interação foram implementados na DCE-Vis. Ao passar o mouse sobre qualquer componente da visualização, aparecem informações que permitem identificar esses componentes no software. Para acompanhar a evolução de um método específico,
Basta clicar na sua representação visual e sua borda será destacada em todas as versões analisadas. É possível visualizar o código-fonte correspondente ao método clicando com o botão direito e selecionando a opção para visualizar o código-fonte correspondente. Assim, será redirecionado para esse método. Para os métodos com ponto de exclamação, é possível visualizar quem são os seus chamadores mortos. Para isso, basta clicar com o botão direito e selecionar a opção de destaque. Assim, seus chamadores serão destacados na coloração azul. No canto superior direito da view, existem botões que permitem interagir com a visualização. Para limpar qualquer destaque realizado na visualização, basta clicar no botão de limpar. É possível buscar por determinado método clicando no botão de busca e inserindo parte do seu nome ou nome exato. Todos os métodos que tiver o termo digitado no seu nome terão suas bordas destacadas na cor rosa. Para limpar esse destaque, basta clicar no botão de limpar. Por fim, é possível salvar um arquivo de log com todas as informações obtidas durante a detecção do código morto. Para isso, basta clicar no botão de salvar e selecionar o diretório desejado. Com isso, é gerado um arquivo XML com todas as informações que foram identificadas durante a detecção do código morto. Bom, neste vídeo foram apresentadas as funções da ferramenta DCEVIS. Agradeço pela atenção e, em caso de dúvidas, podem entrar em contato comigo, com o professor Paulo ou com o professor Heitor nos e-mails apresentados. Obrigada!